Felipe aqui, Renan Moura da Rádio Globo CBN. Queria entender o porquê que você segurou bastante até os 35, 36 minutos a segunda substituição em diante. E se me permite, queria entender hoje a situação do Juninho, que foi o primeiro jogador contratado nessa temporada e não vem sendo relacionado. Ele está treinando tão mal assim nos treinamentos no Ninho do Urubu. Queria entender o panorama dele dentro desse elenco hoje. Obrigado. Bom, sobre as trocas, primeiro eu troquei o Lino, porque realmente não estava fazendo um bom jogo e puramente parte estratégica do jogo, optei por deixar o Bruno daquele lado do William. Tanto e até mesmo o Bruno conseguiu a expulsão, mas eu acreditava que poderíamos ter era uma característica que precisávamos naquele lado que o Lino estava jogando. O resto do time estava num nível muito alto. Eu não via, sinceramente, ninguém com a necessidade de trocar, porque todo mundo estava fazendo um jogo do nível altíssimo. Plata, Rasca, Carrascal, os dois volantes e os laterais estavam dando a estabilidade para o time que melhor contra-ataca do campeonato. Tínhamos que parar esses contra-ataques e a partir do momento que eu senti que o cansaço chegou no Arrascaeta e também no Carrascal, que estava sendo um espetáculo, eu optei sim por trocar, né? Então as trocas muitas vezes elas vêm, às vezes eu troco já logo porque eu vejo que os jogadores não estão bem, mas hoje eu via que todos eles estavam num nível altíssimo e por isso que segurei o que até quando eu senti que caiu o nível. Não por trocar, muitas vezes vai melhorar, às vezes as trocas não dão certo, então eu vou muito do que eu estou vendo no campo. Depois do Juninho, é uma opção técnica. Eu tenho agora o Plata, que jogou de atacante, o Bruno, que joga de atacante, o Pedro, que joga de atacante, o Wallace, que também joga de atacante. E nesse momento, para mim, quando eu monto o banco, monto o time que vai jogar, monto o banco, tem que montar as opções e para mim, nesse momento, optei por essas opções. E o Juninho não foi meu escolhido, mas está treinando bem, está se esforçando muito e com certeza faz parte do elenco e a partir do momento que precisar ele está disponível para jogar. Oi Felipe, aqui à tua direita, parabéns aí pelo ano à frente do clube. Queria que você fizesse uma análise depois do resultado de hoje de como está o campeonato na tua cabeça, olhando para a tabela do campeonato. O Flamengo está com 3 pontos na frente do Palmeiras, tem um jogo a menos. O Palmeiras tem um jogo a menos e esse jogo vai ser cumprido do Palmeiras a menos na semana da data FIFA, na semana que vem. E aí o Flamengo, os dois ficam com o mesmo número de pontos. Se o Palmeiras vencer esse jogo, ele passa à frente por conta do número de vitórias. Os últimos 3 jogos no Maracanã, o Flamengo empatou. Grêmio, Vasco e hoje. Como é que você está vislumbrando isso para frente, tendo um confronto direto ainda contra o Palmeiras, um jogo a fazer contra o último colocado do campeonato? E se você está achando que hoje o resultado pode ter interferido na tabela, na classificação, olhando um pouquinho para frente? Hoje é um resultado absolutamente normal, primeiro contra segundo. Acreditávamos que poderíamos ganhar, fizemos um jogo para vencer, tivemos muitas chances, eles também tiveram as suas chances, um jogo muito aberto. Infelizmente, não conseguimos os pontos que precisávamos. O campeonato é longo, são 38 rodadas, e o que importa é chegar acima do segundo na última rodada. Estamos na briga, esses 3 clubes, né? Hoje era uma grande oportunidade para a gente deixar o Cruzeiro para trás, não conseguimos, mesmo assim temos uma vantagem de pontos considerável para eles, com esse jogo a menos, né? Contando se vencesse esse jogo, e é verdade que o Palmeiras está vencendo o jogo que falta, estaria empatado a pontos com nós, mas existem muitos jogos pela frente, e o que nós temos que ver que nós estamos na briga, que a primeira fase do retorno, os primeiros 9 jogos são complicados, estamos melhor nesse momento que estávamos no retorno, no turno, 3 pontos a mais somamos nesse primeiro começo de retorno do que o turno, não sei se me expliquei bem, e ainda temos, como você falou, confronto direto com o Palmeiras. O Palmeiras vai jogar com o Cruzeiro, tem jogos difíceis, nós temos jogos difíceis, é o campeonato mais competitivo do mundo e vai ganhar quem for mais regular no final e vai ser a melhor equipe no final das contas. Por isso, pés no chão, humildade, continuar trabalhando e tentar ser campeão. Boa noite, Felipe. Marcos Gabriel, da Rádio Vai Vai Brasil Itália. Bom, hoje foi mais uma boa partida do Jorge Carrascal, colombiano, que fez sua segunda, terceira partida seguida jogando muito bem.
E eu queria saber se você enxerga ele mais como um meio armador ali para ser um reserva do Arrascaeta, como muita gente veio falando quando ele foi contratado, ou se você enxerga ele como um jogador que pode jogar ao lado do Arrascaeta, às vezes aberto na esquerda, às vezes mais centralizado, mudando de posição com o Arrascaeta. Os dois podem jogar juntos, já jogaram juntos os últimos 2 jogos e foram muito bem juntos. É um jogador que consegue fazer toda a fase defensiva, pressiona, corre para trás, ataca espaço, tem muita qualidade, se associa com os companheiros, entende muito bem o jogo, entende muito bem o modelo e está cada vez mais se firmando na equipe porque é um jogador com uma qualidade extrema. A posição dele, ele quer jogar. Então, claro que ele é meia, né, todo mundo sabe disso, mas ele pode jogar na ponta da esquerda, pode jogar de falso 9, pode jogar de 9 e também pode jogar na meia. Então, é um jogador com um talento imenso e estamos muito felizes. Felipe, boa noite. Davi Ferreira, do Jornal o Globo aqui. Continuando a pergunta do colega que anteriormente falou que o Flamengo está desde a goleada contra o Vitória sem vencer em casa no Brasileirão, né? E aí tem alguns tropeços contra times também na parte de baixo da tabela, teve o jogo de hoje empate com o Cruzeiro, teve aquele jogo com o Estudiantes, que enfim, é um outro perfil também. Enfim, como é que você está vendo o rendimento geral de maneira assim da equipe? Né? Não só jogando em casa, mas também em alguns jogos que tem sofrido um pouco com o resultado, né? O jogo contra o Corinthians também é muito difícil, mas de maneira geral, como é que você está vendo o rendimento da equipe nesse momento, de um mês para cá, enfim, subindo, descendo, enfim, sua visão? Vejo o meu time muito bem. Hoje fizemos um jogo super competitivo, fizemos um jogo taticamente muito sólido, criamos as chances, entendemos espaços, paramos bastante os contra-ataques deles, que era o forte deles. No jogo do segundo tempo, final do primeiro tempo, segundo tempo do Corinthians foi muito bom, o começo foi horrível. O jogo do primeiro jogo do Estudiantes foi excelente, o segundo jogo não foi bom. O time, eu vejo o meu time entendendo tudo muito bem, trabalhando muito bem e num grande momento, porque somos líderes, somos co-líderes, né, na verdade, com o Palmeiras, estamos vivos na Libertadores e jogar mal faz parte, às vezes, do processo. Hoje foi um jogo de altíssimo nível, como eu falei, aonde tanto o Jardim como eu nos preparamos muito para essa partida. Infelizmente o árbitro não estava à altura do jogo, picotou demais o jogo, não deixou fazer o jogo com a intensidade que os jogadores queriam jogar e se complicou no critério, mas mesmo assim o time lutou até o final, conseguiu, acabou dentro da área do Cruzeiro, infelizmente não conseguimos colocar a bola para a rede, mas o time fez um grande jogo. Agora temos o Bahia, continuar na mesma forma e tentar vencer para continuar lutando pelo título. Felipe, aqui, boa noite. Você falou aí sobre o Bahia. Domingo o Flamengo vai enfrentar o Bahia na Fonte Nova. E além do adversário, um adversário muito bem treinado pelo Rogério, que costuma emplacar uma dificuldade muito grande lá dentro, tem a questão do gramado. Né? No último final de semana, o próprio Rogério falou que a maneira que está o gramado da Fonte Nova dificulta o jogo do Bahia, que sai jogando, que sai tocando, que sai criando lá de trás, muito semelhante ao estilo de jogo que você tem aqui no Flamengo. Queria saber de você assim, o quanto isso te preocupa e o que você já pensa para esse jogo, já que além de um adversário muito bem treinado, um treinador que já está há bastante tempo, você também vai ter essa questão do gramado lá que realmente está muito ruim. Obrigado. Eu acredito que, não sei se nesse tempo que tiveram do último jogo até agora vai melhorar um pouco, né? Não sei, mas como ele mesmo falou na coletiva, prejudica o Bahia também, prejudicam os dois. Mas estamos aí acostumados a jogar em vários tipos de gramados diferentes, em grama sintética, e jogamos em vários jogos diferentes, com bolas diferentes, então os jogadores estão adaptados e preparados para poder enfrentar o Bahia, mesmo com gramado ruim, e tentar vencer. Obviamente que se está realmente péssimo, gerará adaptações dentro do que é o jogo, mas eu acredito que os jogadores vão se adaptar rápido. Felipe, boa noite. Natália Brasil, Damas do Esporte. O Flamengo tem números irretocáveis, parabéns por esse um ano, pelo seu aproveitamento, mas em alguns jogos, e hoje eu tive essa percepção também, fica a sensação que tem uma dificuldade na finalização. Parece que às vezes o time não chuta tanto quanto poderia chutar, não aproveita as oportunidades de finalizar. Eu queria saber se você também tem essa visão em alguns momentos, se é pauta sua dentro dos treinamentos, e aí queria te ouvir realmente. Esse debate
estou escutando aqui desde o começo do começo do meu trabalho, e desde o começo desse ano escuto a mesma coisa, que o time chuta pouco, né, às vezes. Quando o Luiz Araújo está no campo, ele chuta. É um jogador que tem esse perfil de chutar mais. Quando o Gerson estava aqui, não chutava. Outros jogadores chutam mais. Então, existem jogadores que têm mais facilidade em finalizar a jogada, outros menos. E eu quero que chutem, claro que sim. Peço para eles chutarem, peço para finalizarem a jogada. Mas a decisão dentro do campo é do jogador. E eles sempre tentam tomar a melhor decisão para ajudar a equipe. O torcedor muitas vezes quer que chuta mais, vocês querem que chuta mais, mas é o jogador que decide dentro do campo. Felipe, aqui Rock Hudson, canal do Rock Hudson. Você falou sobre a importância do Carrascal, que ele fez um jogo muito, muito bom. Já é o 4º jogo consecutivo que ele entra bem ou vem bem de titular. Para o torcedor entender melhor, qual é o diferencial de Jorge Carrascal hoje que faz ele poder estar jogando nessa ponta direita ali, né, meia ponta direita, e por que ele é tão diferente para o futebol brasileiro? Porque tem uma qualidade, ele gera vantagem pela qualidade que ele tem, simplesmente porque o jogador pressionado tem um domínio orientado esplêndido, consegue tirar os marcadores da frente, é um jogador habilidoso, um jogador que vê o jogo de uma forma diferente, vê os passes, vê uma jogada na frente, além de tudo chega na área, finaliza bem, consegue dar assistência, e o principal para mim, que é o sacrifício pela equipe, se sacrifica o tempo todo pela equipe, então isso aí faz ele se credenciar para estar sempre no 11 titular. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfo, canal Paparazzo Rubro Negro e Revista Placar. Felipe, quero tocar mais uma vez no assunto que você já falou que não gosta de falar, mas agora há pouco você comentou que o árbitro não estava à altura do jogo. Talvez até picotando demais a partida, pode até ser uma característica do árbitro, mas acaba sendo uma coisa comum nos jogos do Flamengo, o árbitro não está à altura do jogo. Nos últimos jogos recentes, eu tenho pelo menos 5 lembranças de árbitros que não estavam à altura dos jogos. Eu queria saber um pouco de você, o que pode ser feito? Eu sei que, claro, não é a sua função, a sua função é comandar a equipe do Flamengo, mas na sua visão como ex-jogador, passagem pela Europa, o que pode ser feito para tentar melhorar a arbitragem, não só no Brasil, mas no futebol sul-americano no geral? Obrigado. Bom, sempre que o treinador, que eu como treinador sentei pela primeira vez nessa cadeira aqui, sempre optei por não falar dos árbitros, né? É difícil, sinceramente é difícil. Porque você tem sentimentos na beira do campo, você está vendo o árbitro apitar. Quando saiu o nome dele, já sabíamos que ia ser complicado. O perfil do juiz que apita o jogo do Flamengo, quando sai a lista, você já sabe que vai ser complicado. Então, o que eu posso falar? Começa o jogo, as decisões não são iguais, como vocês mesmos falaram, os critérios não são iguais, cartões primeiro, depois não dá cartão, aí depois dá cartão por uma jogada que não deu antes. Não sei se nervoso, não sei se estava com medo de apitar, mas realmente essas coisas transmitem aos jogadores, deixa o jogo lento, deixa o jogo chato, ruim para o telespectador. E eu acho que a nossa referência, como você falou, para melhorar é a Premier League. Temos que olhar os árbitros da Premier League sempre, o jeito que eles fazem, e temos árbitros bons no Brasil, o jeito que eles apitam lá, tentar copiar o máximo possível dos melhores. Eu faço isso como treinador, eu copio dos melhores, e é o único jeito de melhorar. Mas vocês sabem bem que o quanto nos prejudica um juiz que picota o jogo. Obrigado, pessoal. Obrigado, boa noite, pessoal. Tchau.